ficar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar, e mostrar... Boa tarde a todos. Sei que os senhores estão ávidos para ouvir o deputado Ronaldo, mas infelizmente, em razão de compromisso de voo e do tempo de deslocamento a Porto Alegre, nós precisamos fazer uma inversão pela qual eu peço imensas desculpas. Inicio agradecendo o convite para participar das jornadas. Saúdo o deputado Ronaldo Nogueira, mentor e negociador da reforma trabalhista. Saúdo os operadores do direito, na pessoa do desembargador Amaury, um dos grandes nomes da Justiça do Trabalho. Saúdo o prefeito Luiz Francisco Schmidt, em nome de quem cumprimento as autoridades legislativas, executivas, militares, educacionais e empresariais aqui presentes, bem como a hospitaleira população de Erechim, da qual faz parte a professora Simone, motoqueira como eu, pelo que eu soube. Cumprimento, por fim, os estudantes que, num dia de sábado, estão aqui reunidos, ávidos na busca do conhecimento. Tenham em mente que só a educação transforma um país e que vocês são os potenciais transformadores desse país. Parabenizo a iniciativa de promoção das jornadas, a fim de que as alterações trazidas pela reforma trabalhista elas possam ser de forma isenta, como já adiantado pelo deputado Ronaldo, divulgadas à sociedade. Como jurista e acadêmico, eu sempre criticarei as políticas públicas e os pontos da reforma que entendo inconvenientes à valorização do trabalho, à dignidade da pessoa humana e à justiça social, porque esses três valores se sobrepõem ao custo do trabalho. Mas sempre elogiarei aqueles que, no meu entender, colocam o Brasil alinhado às transformações sociais e econômicas. Bom, o desemprego crescente, então 14 milhões de trabalhadores desempregados, demandou do Parlamento uma resposta, a fim de que soluções pudessem ser encontradas, não apenas para estancar o problema, mas também para modernizar as leis trabalhistas. E, como resultado, 2 projetos foram apresentados e que resultaram nas leis 13.429, de março de 2017, e 13.467, de julho de 2017. Esta última lei, 13.467, teve um período de carência, de vacatio legis, e ela entrou em vigor, então, finalmente, em 11 de novembro de 2017. A reforma foi complementada pela medida provisória número 808, de novembro também de 2017, mas essa medida provisória que buscava aperfeiçoar incorreções da Lei 13.400, ou imperfeições, melhor dizendo, da Lei 13.467, de 2017, ela caducou. Então, o que nós temos, em síntese, são a Lei 13.429 e a Lei 13.467, ambas de 2017, que no conjunto, então, compõem a chamada reforma trabalhista. A Lei 13.429, ela ampliou as possibilidades de contratação temporária e ampliou também o prazo de utilização desse tipo de serviço. A lei, e também, alterando a Lei 6.019 de 1974, ela regulou a terceirização de serviços nos moldes da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Sobreveio, então, a Lei 13.467, que fez uma ampla reforma
tanto em termos materiais de relação entre empregado e empregador, mas também em termos processuais de tramitação dos processos trabalhistas. Essa Lei 13.467 fez nova alteração, então, na Lei 6.019, de forma que a terceirização não se limitasse mais, como ocorria na Lei 13.429, a terceirização de serviços, passando, então, a possibilitar também a terceirização da própria atividade fim. E, além disso, inúmeras modificações foram apresentadas. De há muito era preciso reformar a CLT. A CLT era reconhecidamente burocrática, intervencionista, omissa em vários aspectos e, principalmente, a CLT era avessa à negociação. Tanto a negociação individual entre empregado e empregador, como também, no mais importante, que era a negociação coletiva, que permite que os atores das relações coletivas de trabalho possam buscar soluções que se ajustem a eles mais, muitas vezes, do que as soluções trazidas pela lei. Era mesmo preciso aumentar a utilidade do trabalho temporário, como foi feito, regular novas formas de trabalho, como foi feito, o teletrabalho, o trabalho intermitente, dar um freio de arrumação na chamada judicialização irresponsável, responsável no sentido de não trazer nenhuma consequência em termos de honorários e custas, restringir temporalmente a responsabilidade do sócio retirante de uma sociedade, restringir ao sucessor a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas do negócio adquirido, ampliar as hipóteses de caracterização do grupo econômico, como foi feito, agora por subordinação e também por coordenação, e estabelecer um canal obrigatório de diálogo entre os empregados e empregadores nas empresas com mais de 200 empregados, ou seja, a representação dos trabalhadores nas empresas. Finalmente, além disso que foi feito e que precisava ser, o risco de anulação de cláusulas de acordos e convenções coletivas por falta de definição dos direitos disponíveis para efeito de negociação. Isso trazia instabilidade para as empresas e, ao mesmo tempo, falta de confiança nos sindicatos que negociavam com os empregadores as cláusulas das normas coletivas, que celebravam e depois iam a juízo pedir a anulação daquilo que eles próprios tinham feito. Enfim, uma vez que seja criado um ambiente de crescimento econômico, porque só com crescimento econômico é possível acabar com o desemprego, é possível trazer novas soluções, essas alterações que foram feitas na lei, elas vão contribuir, sem dúvida nenhuma, significativamente para gerar a segurança para os investimentos que certamente reverterão em geração de empregos. Eu vou me ater ao ponto da reforma, muita coisa precisaria ser falada, nós ficaríamos aqui durante umas 5, 6 horas talvez debatendo. Eu sei que vocês não dispõem desse tempo todo para isso e nem da paciência para ouvir tamanha amassada. Mas vou, então, me ater ao ponto que eu considero mais significativo da reforma, que é a possibilidade de negociação coletiva destinada ao ajuste de condições da prestação de serviços, de ajuste às peculiaridades do trabalho nas empresas e às peculiaridades do trabalho no setor correspondente da categoria profissional. A Constituição ela consagra a negociação coletiva como a forma apropriada de solução dos conflitos coletivos de trabalho. E não tem como ser de outra maneira. Diante de uma greve, por exemplo, se não houver uma negociação, a greve não acaba. Nós tivemos há pouco tempo uma greve de caminhoneiros, que não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho, porque era uma greve contra o Estado, mas nós vimos o que uma greve pode gerar. Justiça do Trabalho funciona de forma lenta. Há 3 anos que se ameaça, por conta dos aeroviários, uma greve, na época de Natal, em que todo mundo vai viajar. E a Justiça do Trabalho tem atuado, tem feito as negociações correspondentes e tem evitado justamente a deflagração de greve. Enfim,
É preciso que se tenha sempre solução negociada, porque é a forma apropriada realmente de compor qualquer tipo de conflito. Entre os instrumentos de concretização, então, da negociação coletiva, que é obrigatória por força da Constituição, estão o acordo coletivo de um lado e a convenção coletiva de outro. O que vem a ser acordo coletivo? Acordo coletivo é o acordo feito entre os trabalhadores de uma empresa e a empresa correspondente, ou seja, é interesempresarial. A convenção coletiva é um acordo feito entre as categorias econômicas e profissionais. Então, é um acordo intersindical. Então, essa que vem a ser a diferença entre um e outro. A dimensão de aplicação da convenção coletiva é maior do que a dimensão de aplicação do acordo coletivo. Então, os acordos coletivos e as convenções coletivas, eles são instrumentos de flexibilização das relações de trabalho, instrumentos por meio do qual se utiliza para se conseguir um ajuste das condições de trabalho, ajuste esse que atenda empregados e empregadores numa determinada empresa ou que atenda empregados e empregadores dentro das categorias econômica e profissional. Em todos os casos de flexibilização, a norma legal, a CLT, permanece vigente, ou seja, permanece vigente para todos os empregados e empregadores que não fizeram aquele acordo. Mas toda vez que houver o acordo ou a convenção coletiva, nesse caso a lei é substituída pelo acordo ou convenção coletiva naquele particular, porque as partes entendem que para elas é mais interessante aquele acordo ou aquela convenção coletiva do que o texto da lei. As normas flexibilizadoras, ou seja, o que motiva a existência de um acordo ou de uma convenção coletiva? O atendimento a problemas conjunturais econômicos. Aí nós estamos pensando em alguma coisa de caráter geral. Dificuldades financeiras da empresa. Aí nós estamos pensando em uma situação de caráter particular dentro daquela empresa. Ou então, peculiaridades do trabalho na empresa ou peculiaridades da categoria. E quanto às questões conjunturais econômicas, ou seja, dificuldade geral, como também dificuldades particulares da empresa em especial, a jurisprudência e a doutrina sempre foram firmes no sentido de permitir ajustes. Acordos e convenções coletivas, não havia discussão a respeito disso. Inclusive, a própria lei, em pelo menos 2 oportunidades, ela expressamente prevê a possibilidade de redução de salário com redução proporcional da jornada de trabalho. Eu me refiro à lei de recuperação judicial e de falências, a lei de quebra, que permite que, diante daquela dificuldade, se possa, com intervenção do sindicato, fazer um ajuste nesse sentido. A mesma coisa a lei 4.923 de 65, que por problemas conjunturais, aí já não é dificuldade da empresa, mas uma dificuldade geral, faz com que as empresas daquela região elas possam fazer acordos e convenções coletivas nesse sentido. Então a lei é expressa, inclusive nisso. E havia julgados que, frente à conjuntura econômica adversa, ou má situação financeira de uma empresa, admitiam, por exemplo, a inaplicabilidade ou redução de um reajuste salarial em troca de estabilidade. Então, os empregados não perderiam o emprego porque teriam estabilidade, mas, em compensação, eles não teriam aquele reajuste a que eles fariam jus normalmente, em razão da dificuldade da empresa de poder enfrentar esse reajuste. Bom, então, em relação a essas 2 questões, não havia dúvida nenhuma, os problemas não existiam, a jurisprudência e a doutrina andavam juntas e a própria lei autorizava. Mas, em se tratando de adequação às peculiaridades do trabalho nas empresas ou às peculiaridades do trabalho da categoria, não era possível estabelecer ou identificar um critério que permitisse avaliar quando é que a norma coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva, podia efetivamente ser utilizada para o ajuste das condições de trabalho. E aí nós tínhamos uma enormidade de correntes na doutrina. Alguns entendendo que, como a Constituição diz que pode reduzir salário e que pode
aumentar a jornada mediante compensação, e que, como isso são os dois pilares de surgimento do direito do trabalho, ainda no século XIX, nesse caso, então, seria possível fazer qualquer tipo de ajuste. Havia quem entendesse, ao contrário, que como a Constituição fala apenas dessas duas hipóteses, tem uma terceira do turno ininterrupto de revezamento, mas fala apenas dessas duas hipóteses, em síntese, que nesse caso só pode nessas hipóteses, não poderia, só podia nessas hipóteses e nenhuma outra mais. Havia doutrina, também no sentido de que só poderia ser feito ajuste com relação à saúde, que não poderia ser feito ajuste com relação à saúde e segurança do trabalho, e que os casos particulares que fossem aparecendo seriam decididos pela jurisprudência conforme a melhor interpretação do direito. E havia quem fizesse a distinção entre direitos indisponíveis, direitos disponíveis, indisponibilidade relativa, indisponibilidade absoluta, dizendo que direitos disponíveis seriam os direitos econômicos e que direitos indisponíveis seriam os direitos não econômicos. E não se chegava a conclusão nenhuma, até porque esses conceitos eles devem ser bastante relativizados, como nós vamos verificar. Essa situação, ela causava evidente insegurança ao jurisdicionado, impactava a vida das empresas, elas faziam um acordo e via aqueles acordos serem anulados. Mas eram anulados, não era porque a Justiça do Trabalho era boazinha em relação aos trabalhadores, eram anulados pela falta de definição da lei de quais direitos seriam disponíveis e quais direitos seriam indisponíveis. E essa anulação, muitas vezes, ou anulação ou outra solução qualquer, não beneficiava necessariamente o trabalhador, não. Eram decisões da Justiça do Trabalho que beneficiavam, inclusive, os empresários também, e que causava perplexidade aos trabalhadores. Eu me refiro, por exemplo, ao turno ininterrupto de revezamento, onde, pela Constituição, esse turno que funciona durante 24 horas por dia, ou esses turnos que funcionam durante 24 horas por dia e se revezam, eles fazem com que o trabalhador, num dia trabalhe de manhã, no outro de tarde, no outro de noite, no outro de madrugada. Ou numa semana de um jeito, outra semana de outro, ou num mês de um jeito, outro mês de outro. E como é que o sujeito vai programar a vida dele? Vai estudar em que horário? Se não tem horário definido. Então é um turno que justamente por ele impor condições adversas, uma situação que por impor uma condição muito adversa para o trabalhador, a Constituição fez o seguinte: diminuiu o tempo de permanência na empresa para 6 horas de trabalho. Então há um horário reduzido para esse tipo de turno. Muito bem, 6 horas de trabalho vezes 4 turnos é 24 horas. O que fez o TST? Permitiu a prorrogação do horário de trabalho, ou seja, permitiu horas suplementares. 2 horas suplementares mediante, nesse caso, um intervalo para almoço de 1 hora. Um intervalo de 1 hora. Aí nós passamos a ter, em vez de 4 turnos de 6 horas, 3 turnos de 8 horas, dando 24 horas do mesmo jeito. Consequência disso, milhares de trabalhadores de todas as empresas que promovem esse tipo de atividade 24 horas por dia, um turno inteiro no olho da rua, desempregado. Porque se privilegiou os demais trabalhadores fazendo mais 2 horas. Então, tanto beneficiava essa jurisprudência errante trabalhadores como também empregadores. Bom, se fosse caso de anulação de cláusula de acordo ou convenção coletiva, ela era anulada, mas o restante da norma coletiva compensatória da supressão ou redução de um direito era preservado, fazendo com que a empresa titularizada no acordo coletivo ou os empregados da categoria econômica abrangidos pela convenção coletiva experimentassem o pior dos mundos. Aliás, os trabalhadores experimentavam o melhor dos mundos, porque eles não precisavam dar a contrapartida, porque a contrapartida era anulada. E a empresa ficava com o pior
dos mundos. E os mesmos sindicatos que participavam da celebração dos acordos e convenções depois iam ao judiciário dizendo que tinha havido troca de diretoria, substituindo os trabalhadores e buscavam a nulificação das cláusulas coletivas por eles mesmos negociados. Bom, enfim, diante dessa quantidade de divergências doutrinárias que se refletiam nas decisões judiciais, era preciso, então, encontrar uma solução. E o legislador encontrou. Era preciso diferenciar os direitos de que as partes podiam dispor dos direitos indisponíveis. Eu posso dispor daquilo que eu posso criar, alterar ou modificar, ou alterar ou extinguir, pelo exercício tão somente da minha autonomia da vontade. Então eu posso, perante o empregador, isso não precisa ser coletivo, fazer com ele um ajuste de prorrogação de horas de trabalho, como eu posso fazer também um ajuste de prorrogação de horas de trabalho com compensação correspondente. Então isso é um direito disponível, sem qualquer tipo de problema. Mas há direitos dos quais eu não posso dispor. A lei me veda esse poder de disposição. Eu não posso, por exemplo, vender um órgão do meu corpo humano. A lei veda. O trabalhador não pode vender a totalidade das férias, porque o descanso do trabalhador anual é essencial. Porque se ele não descansar, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, ele vai adoecer. E se ele adoecer, quem vai pagar por isso somos nós, porque ele vai ter o benefício previdenciário, que vai se refletir no nosso bolso. Então, esse direito é um direito indisponível, como vários outros direitos são indisponíveis. Direito à honra, direito à intimidade, direito à vida privada, e vai por aí afora. E a situação de dizer que direito disponível é o direito econômico também é complicado, porque o salário mínimo é representado em dinheiro. Mas, apesar de ser representado em dinheiro, ele visa preservar um valor. O valor é a subsistência do trabalhador. Aliás, não é só do trabalhador, é a subsistência do trabalhador e da sua família. Então, ele não pode abrir mão, receber menos do que o salário mínimo, porque ele vai estar atingindo a própria família dele, em relação à subsistência, já que o salário mínimo é de natureza familiar. Então, dizer que direito disponível é direito patrimonial, não necessariamente. Bom, nas relações entre empregado e empregador, a indisponibilidade de direitos é a regra. Então, nós vamos pegar a CLT vai dizer que a maioria dos direitos é indisponível, a não ser naqueles casos em que ela aponte como a possibilidade de fazer empregado e empregador de fazerem um acordo individual. Tem vários dispositivos que permitem que, por acordo individual, se encontre uma solução diferente daquela estabelecida em lei. No plano coletivo, a coisa muda de figura. No plano coletivo, as partes podem fazer ajustes, porque a vontade coletiva ela supera a vontade individual. E, por outro lado, no plano individual é preciso realmente que se faça restrições, porque o empregado está numa situação de subordinação em relação ao empregador. Mas no plano coletivo não existe mais essa relação de subordinação. Os trabalhadores estão unidos em sindicato. O sindicato é forte, ele pode inclusive fazer greve. Então não há mais aquela relação, aquela assimetria que se verificava nas relações individuais. Nesse caso, então, é preciso privilegiar os acordos e convenções coletivas em detrimento da lei, nas hipóteses em que as partes entenderem que assim deve ocorrer. Então, o que fez o legislador? De maneira muito simples e inteligente, fez ingressar na CLT dois dispositivos, 611A e 611B, dizendo no 611A quais são os direitos que podem ser negociados no plano coletivo e que podem, inclusive, se sobrepor ou substituir a lei. E dizendo no 611B quais são os direitos que são infensos à negociação, ou seja, que empregado e empregador não podem colocar como cláusula de acordo ou convenção coletiva sob pena de anulação com base em ilicitude do objeto.
Então, de forma simples, ele resolveu um problema que vinha se verificando pelo menos desde 1943 e que causava instabilidade à sociedade, causava instabilidade ao jurisdicionado, causava para as empresas, do dia para a noite, passivos trabalhistas. Agora sim, nós temos regras claras e o judiciário vai cumprir essas regras. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o judiciário vai cumprir essas regras, porque faltava a ele esse norte. Esse norte agora foi dado. Sendo dado esse norte, a questão está definitivamente resolvida. O legislador foi adiante e determinou que os sindicatos subscritores da convenção ou do acordo coletivo devem participar como litisconsórcio, ou seja, como consorciados em lide, ou seja, como parceiro obrigatório do trabalhador que está em juízo pedindo a anulação de uma determinada cláusula. Por quê? Porque se for o sindicato que firmou o acordo ou convenção coletiva, ele deve responder junto com o trabalhador se por acaso for perdedor na ação, inclusive com relação a honorários advocatícios. Finalmente, o Poder Judiciário ele pode anular os acordos e convenções, total ou parcialmente, se houver vício do negócio jurídico. Embora a lei não diga isso, ela diga que só pode anular quando se tratar das matérias do 611B, ou seja, aquelas que dizem respeito à indisponibilidade de direitos, ela também pode anular com base no 611A. Por exemplo, o acordo ou convenção coletiva tem que ser decidido em assembleia, e há um quórum para esse fim. Então, imagina que o sindicato faça um acordo ou convenção coletiva de direitos disponíveis, ou seja, aqueles que podem ser negociados, mas que não tenha feito antes uma assembleia para poder essa assembleia autorizar a celebração do acordo ou convenção coletiva. Vai ser anulado o acordo, lógico. Ou então, se decidir em assembleia alguma coisa que não constou da pauta, o acordo vai ser anulado, mesmo sendo matéria de direito disponível. Bom, penso que eu falei tudo que podia falar a respeito desse assunto, teria mais para dizer, mas eu vou poupá-los porque, com certeza, os senhores querem ouvir o desembargador Amaury, querem ouvir o deputado Ronaldo, esse grande homem que conseguiu negociar essa reforma trabalhista tão necessária ao país. Renovo meus agradecimentos pelo convite e espero que os senhores tenham um bom almoço. Muito obrigado. Quero reiterar aqui aquilo que eu tenho falado, que sempre é um privilégio ouvir o ministro Alexandre Belmonte Agra. E também depois da minha fala, os senhores verão a importância também na fala do desembargador Amaury, presidente da Conamatra. Tem alguns amigos aqui no plenário, algumas pessoas das minhas relações de princípios, de fé, o pastor Aleino, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, está aqui com a sua esposa e mais alguns irmãos da igreja, o vereador Flavinho, a Elisete, o Hélio, que é meu parente, professora Simone, e vi aqui também o nosso querido Miola, e mais algumas pessoas, o prefeito Schmidt, que esteve lá no nosso gabinete em Brasília. Obrigado, prefeito Schmidt, pelas suas palavras generosas. O senhor falou algo muito importante, de muita profundidade aqui. E estar aqui em Erechim, retornar em Erechim, é um momento muito especial. Alunos de direito, professores, mestres, Câmara de Vereadores, meus colegas, presidente da Câmara aqui, uma alegria muito grande nesse momento. Perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama em prestação numa loja lá em Carazinho chamada Belauxe. De manhã eu ia na escola e
e à tarde eu ia trabalhar, cortar grama. E voltava no final do dia e acompanhava minha mãe de noite nos cultos, numa capela ali na Vila Floresta, uma capela da Assembleia de Deus. E nos domingos de manhã, a minha mãe fazia eu frequentar a escola bíblica dominical. E aquilo foi fundamental porque formou os princípios e os valores que norteiam a minha vida até o dia de hoje. Os senhores sabem que quando eu assumi o Ministério do Trabalho, o Brasil estava vivendo um momento muito difícil. Eu acredito que era a maior crise econômica desde a década de 20. Desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo ali uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Só em 2015 o Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de trabalho. E em que pese o Brasil, nós sermos a quinta maior extensão territorial do mundo, somos um país que temos estabilidade no solo, estabilidade no clima, as nossas riquezas naturais, nossa flora, nossa fauna, a nossa costa marítima, a grandeza do nosso povo. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, falamos uma única língua, um povo querido, um povo amável, um povo empreendedor, povo que não perde a esperança, que continua acreditando. Mas o Brasil real, os dados que tinha naquele momento, quando eu busquei os dados estatísticos, eram 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores trabalhando na informalidade sem nenhuma proteção de direito, muitos vivendo de bico, e tínhamos em torno de 14 milhões de lares sem nenhuma pessoa trabalhando. Muitos pais de família, provedores da família, desesperados buscando um lugar para trabalhar e perdiam o alento, porque o noticiário dizia de demissões. Algumas empresas fechando as suas portas, outras entrando em concordata. Aquelas que tinham uma estrutura financeira melhor estavam visitando o país vizinho do Uruguai para mudar as suas plantas para o Uruguai. E esse era o Brasil real. Nós precisávamos modernizar a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista ela foi concebida na década de 20, do século passado. E foi consolidado na década de 40, do século passado também. A partir daí surgiram outras relações de trabalho, outras atividades econômicas, que nós precisaríamos atualizar a legislação, colocando o Brasil lado a lado de países como Alemanha, Estados Unidos, onde vive uma situação de pleno emprego, e são países que têm menos oportunidade do que nós, têm menos riquezas naturais do que nós aqui no Brasil. O Brasil pode fazer 4 safras por ano. O Brasil tem estabilidade no solo e estabilidade no clima. Então não era possível nós continuarmos com aquela realidade e a cada ano entrando aí na Justiça do Trabalho uma média de 3 milhões de ações. Então era um litígio explícito. E uma nação, ela se estabelece sobre 3 pilares. Segurança nacional, que se dá pela robustez das suas forças armadas, a definição de competências das suas polícias internas, com o devido aparelhamento, segurança monetária pela sanidade da moeda, desenvolvimento econômico, moeda forte, riqueza produzida. Próprio São Tiago escreveu: se a riqueza ficar armazenada, guardada, vem a ferrugem e vem a traça, e ela não serve para nada. A riqueza ela precisa estar em movimento, é como o fermento e a farinha, tem que estar em movimento para que ela cumpra o seu objetivo. Então, desenvolvimento econômico, riqueza produzida, moeda forte, segurança monetária é fundamental para uma nação. E segurança jurídica. A segurança jurídica se dá pela fidelidade dos seus contratos. Se no final do século XIX, início do século XXI, nós tínhamos um discurso muito interessante e encantador para aquela época,
da divisão de classes, da luta de classes entre burgueses e proletários, no século XXI é outra realidade. Hoje nós temos 4 atores nas relações de trabalho. Nós temos o capitalista, o trabalhador capitalista, aquele que detém os ativos do capital. Tem o trabalhador empreendedor, é o que os senhores são. Aquele que se arrisca, aquele que pensa no negócio. Aquele que faz as coisas acontecerem, as coisas se transformarem. Então, entre o trabalhador capitalista e o trabalhador empreendedor tem um contrato. Esse contrato tem que ser fiel, ele tem que ter validade. Depois de assinado, ele não pode ser considerado como nulo. O capital tem que ter a sua devida remuneração. E entre o empreendedor e o trabalhador que detém os ativos do capital, que é o trabalhador técnico. Então vejam, trabalhador capitalista, trabalhador empreendedor e trabalhador técnico. Aquele que pela expertise das suas mãos faz as coisas acontecerem, pela técnica, pelo seu conhecimento. É o antigo ourives, o antigo oleiro, o antigo ferreiro, o antigo pedreiro. Aquele que faz as coisas se transformarem pela sua habilidade. Entre o empreendedor e esse trabalhador técnico também tem um contrato que é regido pela legislação trabalhista. Não é possível que no século XXI nós tivemos esse contrato regido por uma legislação da década de 20, consolidada na década de 40. Nós precisávamos atualizar essa legislação. E tem o 4º ator, que é o governo. O governo entra com a regulação. Não tem como um desses atores crescer e prosperar contando com a desgraça do outro. Um tem que trabalhar para o sucesso do outro, porque o sucesso de si está vinculado ao sucesso do outro. Sem capital não tem empreendimento. Sem empreendimento não tem emprego. Sem emprego não tem salário. Sem salário não tem consumo. Sem consumo não tem arrecadação. Então não tem jeito, todos precisam sentar na mesma mesa e se acertarem. Diante dessa realidade, eu comecei a viajar pelo Brasil, e eu preciso fazer aqui justiça a 2 pessoas que me acompanharam, o professor Denis Rosenfield e o Dr. Pablo Tati. Eles viajaram comigo pelo Brasil visitando centrais sindicais, sindicatos, confederações de trabalhadores, de empregadores. Visitei CUT, CTB, UGT, Nova Central, Força Sindical, Conlutas, UGT, CSB, todas as centrais sindicais. Eu conversei pessoalmente com o presidente de todas as centrais sindicais. Conversei pessoalmente com os sindicatos em todos os estados vinculados a todas as centrais sindicais. Viajei pelo Brasil conversando. Visitei CNI, CNA, CNC, CNT, Fiesp, todos conversando. E eu cheguei à conclusão que eles falavam a mesma coisa, mas porém de forma diferente. Todos buscavam o mesmo objetivo. E para uma dessas centrais sindicais, eu citei o exemplo de 2 tribos, que uma morava no lado leste de uma cordilheira e outra morava no lado oeste de uma cordilheira. E eles tinham uma contenda por causa do sol. E muitas vezes eles se agrediam por causa daquela contenda que eles tinham por causa do sol. Certo dia, os anciãos daquelas tribos resolveram subir no monte da cordilheira, no topo da cordilheira. E quando eles chegaram no topo da cordilheira, eles notaram que o sol era o mesmo, que eles tinham a contenda por anos, e aquela contenda muitos morreram, brigaram, se tornaram inimigos, e eles só tinham a visão do ponto de vista diferente da onde eles estavam, mas o sol era o mesmo. Eles desceram, passaram aquela informação para os integrantes da ilha, das tribos, e houve paz entre ambos. No dia 22 de dezembro de 2016, lá no Palácio do Planalto, estavam presentes o presidente das centrais, estavam lá representados 7 centrais sindicais: CUT, UGT, CTB, CSB, Nova Central, Força Sindical e CGT, estavam lá. Usou da palavra o presidente da UGT, usou da palavra o presidente da Força Sindical, usou da palavra o presidente da CSB e usou da palavra o presidente da Nova Central.
usaram da palavra. Usou da palavra o presidente da CNI, o presidente da CNC, o presidente da CNA, o presidente da Fiesp usaram da palavra, porque foi construído um consenso naquele momento. Tem algumas palavras que nós precisamos começar a quebrar paradigmas e não utilizar mais no nosso calendário. Patrão e empregado. São expressões do século passado. Ambos são trabalhadores. Ambos são partícipes do capital. Ambos precisam trabalhar de forma conjunta, um trabalhando pelo sucesso do outro, um trabalhando para o crescimento do outro, e sempre uma predisposição constante para o diálogo. É necessário você ter a disposição de andar sempre a segunda milha. O Senhor Jesus, não houve, não há e não haverá outro semelhante a Ele. Ele disse: aonde 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa. Ele primou pelo diálogo há 2000 anos atrás. Então, por que no século 21 nós não poderemos ter a grandeza, o entendimento de evoluir, de respeitar o pensamento ideológico, de modelo de sociedade que um tem, mas buscar um consenso? Eu dizia isso para eles, porque o ser humano, ele utiliza as ferramentas que tem fundamentado em princípios religiosos, princípios ideológicos, princípios econômicos. E se os senhores forem observar na história da humanidade, as barbáries que aconteceram, lá estava a religião, lá estava a ideologia e lá estava o dinheiro. Então não dá para você ficar cego, fundamentado em determinados princípios e desrespeitar e não querer sentar quem pensa diferente de você. E naquele dia, no dia 22 de dezembro, de 2016, nós celebramos o grande dia de concertação nacional, porque estava sentado na mesma mesa, trabalhador empregador e trabalhador empregado, e lá estava também trabalhador capitalista, e lá estava também o governo. Então foi um dia fundamental de pacificação nas relações da sociedade. A lei tramitou na Câmara dos Deputados, ela cumpriu os dispositivos constitucionais, porque teve a origem no Poder Executivo. Ela tramitou na nossa sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado da República, cumpriu os ritos da boa técnica legislativa e foi sancionada pelo senhor Presidente da República, foi promulgada e entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2016. O vice-presidente mundial da Mitsubishi disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O presidente da General Motors para a América Latina disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente para investimentos na América Latina. Os senhores vejam que o setor automobilístico, desde 2014, estava trabalhando com jornada reduzida. Desde agosto de 2017, antes da promulgação da lei, esse setor anunciou investimentos de mais de 20 bilhões de reais. Mais de 20 bilhões de reais para 2018 e 2019 no Brasil. E os senhores vejam que a partir dali, aquele país que estava perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês, começa a produzir 30 mil postos positivos por mês. Daqueles 27 milhões de trabalhadores desesperados, que precisam de um lugar para trabalhar, não é 13 milhões, não é 14 milhões, é 27 milhões, que desesperadamente precisam de um lugar para trabalhar. E o Brasil é um país de pleno emprego, que pode chegar à condição de pleno emprego. O presidente da General Motors para a América Latina, ele me disse: ministro, no mês de outubro de 2016, ele disse: ministro, nós vamos desativar uma fábrica em Detroit, e nós vamos investir 6 bilhões na América Latina. Mas o problema aqui no Brasil, de cada 100 ações trabalhistas que a companhia tem no mundo, 95 é no Brasil. Isso desestimula
os investidores e os acionistas. Eu disse para ele, em um ano, o Brasil terá uma legislação trabalhista moderna. Aguarde para anunciar os investimentos. A lei foi aprovada e no mês seguinte, a General Motors anunciou investimentos, Gravataí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, mais de 6 bilhões de reais. Então, os senhores vejam da importância da segurança jurídica nas relações do trabalho. A lei entrou em vigor. E os senhores vejam, toda obra humana, ela é imperfeita. Toda obra humana, ela precisa ser aprimorada. Óbvio que a modernização da legislação trabalhista, ela precisa ser aprimorada em alguns aspectos que os nossos ministros, nossos desembargadores têm anotado. Agora, o que é importante é que a legislação não tirou o direito do trabalhador. Não tirou o direito do trabalhador. Aqueles pontos que precisam serem aprimorados para consolidar a segurança jurídica, eu serei o autor dos projetos de lei necessários para alterar isso. Mas o importante é que é justamente para ampliar a segurança jurídica para o empreendedor, para que o empreendedor não fique com medo de contratar, para que o empreendedor tenha segurança no que diz respeito aos seus investimentos e que os acordos coletivos de trabalho, eles possam serem garantidos. Vejam, a minha mãe dizia assim, mentira e gravidez você não esconde muito tempo. Vocês lembram quando diziam assim, o ministro do Trabalho vai aumentar a jornada de 8 para 12 horas, vocês lembram? A lei entrou em vigor e a jornada continua 8 horas e 44 horas semanais. Depois disseram assim, o ministro do Trabalho vai tirar o direito de férias, lembram? O trabalhador continua tendo o direito de 30 dias de férias e querendo ele pode gozar esse período de férias em 3 períodos. Depois disseram assim, o ministro do Trabalho vai tirar o direito do 13º, lembram? Chegou o final do ano, todos os trabalhadores receberam seu 13º. E depois disseram assim, o ministro do Trabalho vai tirar o direito ao fundo de garantia. Período em que o FGTS teve o melhor resultado na história, desde a sua criação, na história, porque o ministro do Trabalho também é presidente do fundo curador do FGTS. Foi o período em que eu fui ministro, e foi possível liberar 44 bilhões de reais para o saque das contas inativas, beneficiando mais de 22 milhões de trabalhadores. Contra fatos não há argumentos. A verdade veio, está trazendo a verdade aqui ministros do TST, desembargadores do TST, e nós precisamos respeitar todas essas manifestações, mesmo que fosse contra mim. Eu veementemente continuo defendendo o direito das pessoas se manifestarem e protestarem, porque o direito de manifestação e de protestar é um direito do cidadão, e isto é um princípio da democracia. Nós vivemos num país democrático e queremos consolidar a nossa democracia. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego, e esse futuro já chegou. Obrigado, que Deus abençoe o Brasil. Foi um privilégio voltar aqui em Erechim. Deus abençoe a todos. Obrigado. Cumprimento a todos dessa linda cidade de Erechim, e eu cumprimento em especial nosso deputado Ronaldo Nogueira, que não apenas trabalhou muito, dialogou muito para aprovar a Lei 13.467 de 2017, como agora está empenhado em trazer a discussão a vocês a respeito dos aspectos jurídicos dessa nova normatização, o que é muito importante. Eu fiquei muito feliz ao perceber já no início que muitos estudantes de direito, advogados,
fazem parte da nossa plateia, estão interessados na nova legislação, nos seus aspectos importantes e como o Poder Judiciário tratará esse tema. Isso mostra que em Erechim o ensino jurídico está numa altura superior, numa altura privilegiada, porque o interesse dos estudantes de direito é o primeiro passo para o sucesso na carreira, vocês podem ter certeza disso. Então, cumprimento o povo de Erechim e a comunidade estudantil, jurídica estudantil dessa cidade. Parabenizo a nossa professora, a nossa coordenadora, que estimula esse tipo de atitude, de participação. Pois bem, nós vamos tratar aqui a respeito da reforma. Para mim fica muito difícil falar depois do ministro Alexandre, depois do deputado Ronaldo Nogueira, são autoridades no tema, mas vou tentar me esforçar. Eu sempre, quando trato das relações sociais, das relações jurídicas, eu digo que a sociedade ela tem um movimento pendular. Por quê? Porque sempre nas relações jurídicas numa sociedade há interesses antagônicos. Não significa que existam inimigos, há interesses antagônicos. O trabalhador, ele tem um interesse antagônico ao empregador. É lógico, ele quer o melhor para si, ele quer o melhor para a sua proteção, ele quer o salário maior possível. E esse querer, ele é, de certo modo, contraposto pelo interesse do empregador, que é o quê? Tirar lucro do seu negócio. E isso não é nenhum problema, porque na verdade o lucro é que move o empresário. Se não houvesse lucro, se não houvesse a possibilidade dele tirar o seu sustento da sua atividade econômica, não faria nenhum sentido ele manter uma atividade econômica. Então, há na relação trabalhista, assim como em outras relações jurídicas na sociedade, sempre um conflito de interesses, sempre uma divergência de vontades, digamos assim, de vontades antagônicas, como eu falei. E a sociedade, em função dessas vontades antagônicas, ela mantém um movimento pendular. E eu vou dar um exemplo prático disso. No início do século XX, não havia proteção jurídica nenhuma ao trabalhador. Ele não tinha nenhuma proteção, seja CLT, que não existia no início do século XX, seja previdenciária, porque não existia ainda a previdência, de forma que o trabalhador era a lei do mais forte, era a lei da negociação do mais forte, e se o trabalhador tivesse algum acidente, sofresse alguma incapacidade, ele estava perdido, porque não havia nada a protegê-lo e ele teria que se virar, quem sabe conseguir um emprego menos produtivo, em que ganharia menos, ou até muitas vezes não mais conseguiria um emprego em função do grau de incapacidade, porque ele não teria proteção nenhuma. A partir do início do século XX, essa proteção foi aumentando. Criou-se a Previdência Social para amparar o trabalhador em situação de desemprego involuntário, em situações de doenças ocupacionais, em situação de acidentes do trabalho. A legislação trabalhista foi crescendo de âmbito protetivo, foi crescendo até que em 1943 houve a consolidação das leis trabalhistas. E essa proteção foi aumentando, vejam o movimento pendular. Essa proteção foi aumentando até que em 1988 a constitucionalização dos direitos trabalhistas e a ampliação dos direitos protetivos do trabalhador chegou a um ápice. E é cada vez mais essa intervenção protetiva do Estado foi aumentando. Mas na medida em que se aumenta a proteção, a outra parte da relação fica fragilizada, começa a existir uma fragilização. E o excesso protetivo pode trazer prejuízo para a própria relação jurídica.
esse prejuízo, ele é factível. Por quê? Porque o ministro Ronaldo Nogueira, nosso sempre ministro, acabou de destacar que os integrantes da sociedade no aspecto trabalhista, empregado, empregador e governo, eles têm que ser, acima de tudo, parceiros. Nem sempre o benefício de um apenas, de um dos lados, traz benefício para todos. Então, muitas vezes, o excesso de proteção traz um grande prejuízo para o próprio protegido, né? Nós temos aí o exemplo tranquilo da alimentação, que o empregador oferece para o trabalhador e de repente não pode mais suprimir. Essa alimentação já gera reflexos em férias, 13º, aviso prévio. E aí, de repente, o empregador fica desestimulado a oferecer a alimentação, porque se ele oferecer a alimentação, ele próprio é prejudicado. O transporte, se eu ofereço o transporte vai virar hora extra, vai gerar outros direitos, eu não posso mais suprimir e eu vou evitar de transportar meus trabalhadores. Vocês vejam que o excesso de proteção realmente pode trazer prejuízo para o próprio protegido. E a relação social tem que ser de igualdade. É preciso prevalecer a igualdade numa relação social. Isso a sociedade reclama. Daí porque, no começo, a ausência de proteção obrigou a sociedade a estabelecer todo um ordenamento protetivo. E agora, com o excesso protetivo, houve um movimento contrário, no sentido de trazer uma relação de igualdade. A Lei 13.467 trouxe esse movimento social no sentido de retirar o excesso protetivo. O deputado Nogueira acabou de dizer que não houve retirada de direitos. É fato, retirou-se o excesso de proteção. Retirou-se o excesso de proteção. E isso é algo muito importante, porque traz à sociedade um leque de igualdade para administrar uma relação complexa como a relação trabalhista. Eu vou só citar aqui 3 aspectos que podem ser encarados como um benefício trazido e decorrente da modernização da legislação trabalhista. Primeiro aspecto importantíssimo: a regulamentação de situações de fato que existem, independentemente da lei, ela existe de fato e que precisava de uma regulamentação, e daí a palavra modernização é muito adequada, deputado. Modernização por quê? Porque eram relações jurídicas existentes e que não tinham regulamentação legal. Por quê? Porque a legislação era antiga. Querem um exemplo claro? O teletrabalho. O trabalho, aquele trabalho que é realizado em casa com o computador, hoje em dia, em muitas situações, é vantagem para o trabalhador e para a empresa que o trabalhador não se desloque da sua casa para a empresa, que ele trabalhe no computador, em sua casa, fazendo os serviços sem prejuízo, sem perda de tempo no deslocamento, casa-trabalho, e resolvendo as questões todas na sua própria casa, no seu próprio computador. Pois bem, isso não tinha regulamentação nenhuma, embora o teletrabalho seja uma realidade em muitas empresas. Aliás, é uma realidade na Justiça do Trabalho. A assessoria do juiz muitas vezes trabalha até em outra cidade. Ele mora em Goiânia e presta serviços para o ministro em Brasília. E presta bons serviços, porque aí o ministro cobra a qualidade, ele cobra a produtividade. Existem instrumentos de adequação desse teletrabalho, só que não tinha regulamentação nenhuma. Agora nós temos, inclusive em relação a custos da aquisição do equipamento. Percebam o quanto é importante a regulamentação dessa questão. Outra relação jurídica existente no dia a dia e que não tinha regulamentação jurídica nenhuma e trazia muita insegurança jurídica para a sociedade: a questão do trabalho intermitente. A questão do trabalho intermitente é aquela de empresas, por exemplo, que trabalham com eventos,
que não tem eventos toda semana, às vezes é uma vez por mês, às vezes tem todas as semanas do mês, outras vezes passam 2 meses sem ter nenhuma atividade, e eles precisam de um corpo de trabalhadores, né? Nós temos aqui os nossos garçons, nós temos os nossos atendentes, eles precisam de atendentes, eles precisam de trabalhadores, só que esses trabalhadores, eles não têm como ser empregados cotidianamente, porque eu não tenho evento de segunda a sábado. O meu evento ocorre hoje para 300 pessoas, amanhã pode ser para 50, e depois eu posso ter para 1000 pessoas, e o número de pessoas que o empregador precisa varia. Eu não posso ter empregados efetivos. Da mesma forma, o trabalhador muitas vezes não quer um emprego efetivo, ele não quer uma vinculação efetiva. Por quê? Porque esse empresário hoje oferece um preço legal, mas aquele lá pode oferecer um preço melhor amanhã. Porque eu quero estar em casa durante o Natal, eu não quero trabalhar naquele final de semana, é aniversário do meu filho. Há um interesse, percebam, das duas partes numa relação jurídica que não é permanente, que há uma vinculação sim, porque eu sempre vou chamar os mesmos garçons, claro, eu vou chamar, por quê? Porque eles já prestaram um bom serviço, eu não vou chamar quem eu não conheço, mas eu não preciso de uma vinculação cotidiana, daí o trabalho intermitente, que regulamenta essa situação, dá mais segurança jurídica ao empresário que contrata e dá mais proteção ao trabalhador, que passa a ter carteira de trabalho assinado, passa a ter 13º, passa a ter férias, fundo de garantia, e ele continua com a opção de escolher quando e como trabalhar. Então, essa regulamentação é muito importante, são situações fáticas existentes e que causavam instabilidade, porque de repente entravam com uma ação trabalhista, reconhecia-se um vínculo de emprego e um passivo trabalhista surgia nessa questão. Outro aspecto que a reforma trabalhista foi pontual e muito importante, o reconhecimento de que o autoempregado necessita de menos proteção do que os demais. Vejam que a CLT, ela é naturalmente protetiva. Ela nasceu para proteger o trabalhador. Por quê? Faz todo sentido. Porque o trabalhador, ele precisa do salário para viver. Ele precisa. Então ele está em uma situação de necessidade em relação ao seu contratante. E, se preciso, ele faz qualquer sacrifício e faz qualquer acordo para manter o seu emprego. Eu até brinco que, assim, dependendo da necessidade do trabalhador, ele assina até o seu atestado de óbito para manter o seu emprego. Agora, isso não acontece muitas vezes com o autoempregado. Ele não acontece muitas vezes com aquele que sabe muito da área jurídica. Eu cansei de pegar ação de advogado, por exemplo, contra o escritório jurídico, do advogado contra a empresa que mantém um departamento jurídico, do médico em relação à Santa Casa. São relações diferenciadas, em que o poder negocial é maior, e que o conhecimento jurídico e que o conhecimento da negociação é maior. Eles não podem ser tratados de forma igual. E a Justiça do Trabalho tinha que tratar de forma igual. Você tratava muitas vezes, eu já peguei casos, por exemplo, de altos jogadores, nós estamos falando aqui do futebol, nós estamos falando da Copa do Mundo, jogadores que ganham milhões e que tinham a mesma proteção do servente de pedreiro que trabalha no dia a dia com as mãos calejadas e que muitas vezes não tem a menor noção do que está negociando. A proteção era a mesma, porque a legislação não fazia distinção. A reforma trabalhista veio fazer essa distinção muito importante. Outra questão, e isso vocês vivenciam, eu não preciso nem falar, vocês sabem, a sociedade sabe disso. Muitas vezes o empregado queria ser mandado embora,
E aí é um conflito danado, porque o empregador não quer mandar embora, e aí ele começa a faltar o serviço, aí ele começa a ser mais desleixado. O melhor que se tem a fazer é negociar. Só que a legislação não permitia que se negociasse. Ou você manda embora, ou ele pede demissão, e isso virava um conflito, pior, um conflito com o contrato de trabalho vigente. Ou você cedia e mandava embora e pagava todas as indenizações. O que ocorria? Muitas vezes fazia-se de conta que você estava mandando ele embora, pagava-se todos os direitos e depois ele devolvia o aviso prévio, a multa do FGTS, e daí depois ele entrava na Justiça do Trabalho dizendo que foi forçado. E vocês sabem toda essa questão. Hoje nós temos a previsão de um acordo, rescisão contratual por acordo, onde as duas partes são atendidas nos seus interesses, e é pelo menos uma possibilidade que ultrapassa aquela questão da falsidade, porque na verdade aquela rescisão que era feita antes era uma rescisão falsa, era uma fraude que os dois participavam. Então a legislação veio nesse ponto, nesse particular, beneficiar também a sociedade, não foi o empresário não, foi a sociedade. O deputado falou das férias, a possibilidade de fracionar as férias em 3 vezes. Quantas vezes o empregado quis, aliás o empregado doméstico, meu empregado doméstico queria dividir as férias, eu não podia, a lei não permite. Só posso vender, você pode vender 10 dias no máximo e dividir em 2 vezes. Ele queria dividir em 3, eu já não posso. Hoje, essa flexibilidade existe. Ou seja, o poder negocial, e aqui o ministro Alexandre falou da negociação coletiva, que é algo mais importante que isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu nem vou falar da negociação porque ele já falou, mas eu vou dar um exemplo prático para vocês de uma situação que eu vivenciei como desembargador do trabalho, onde a gente participa de negociação coletiva. O sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus urbano estavam em negociação e queriam um intervalo de 30 minutos para a refeição. Queriam um intervalo de 30 minutos. Ocorre que a jurisprudência, à época do Tribunal Superior do Trabalho, era no sentido seguinte: a lei diz que o mínimo é de 1 hora. E o preceito é de preservação de saúde do trabalhador, portanto inegociável, não se pode negociar, o intervalo tem que ser de 1 hora e não se admite negociação nem mesmo coletiva. E aí havia um impasse negocial, eles não chegavam ao acordo, e o acordo não chegava não é por causa do reajuste, é por causa desse intervalo. Aí eu chamei os trabalhadores e disse: olha, o Tribunal Superior do Trabalho tem a jurisprudência dizendo que eu não posso reduzir o intervalo de 1 hora para meia hora. Eu quero saber por que vocês querem. Se isso aí é um preceito que preserva a saúde de vocês, por que vocês querem intervalo de meia hora e não de 1? Aí eles me esclareceram. Ele falou: doutor, o nosso intervalo acontece quando o ônibus chega lá no ponto final. Aí quem traz marmita, ou então vamos na lanchonete, e a gente come em 20 minutos, 25 minutos, meia hora, e depois a gente fica de braço cruzado, esperando mais meia hora, até o nosso horário dar certo. E aí chega no final do dia, em vez de eu sair e ir embora meia hora mais cedo, eu tenho que ficar trabalhando e chegar mais tarde em casa por conta disso. Então vocês vejam que a possibilidade da negociação coletiva traz como benefício a possibilidade das próprias categorias que sabem da sua realidade trabalharem com essa realidade. Não é a lei é muito genérica para saber qual é a realidade individual de cada um. São pontos absolutamente favoráveis. Como disse o deputado, ainda há muita imperfeição ali na nova legislação? Há algo para ser aperfeiçoado, tanto é que o próprio deputado Ronaldo estimulou e trabalhou na medida provisória número 808, que melhorava em vários aspectos essa normatização trabalhista. Infelizmente, problemas de ordem política, e porque
como houve uma modificação de centenas de artigos, essa medida provisória acabou caducando, e eu acho, deputado, que não foi nem tanto falta de esforço político, embora eu tenha percebido isso, mas era muita coisa para discutir. Surgiram mais de 2.000 emendas nessa medida provisória, quer dizer, eles iam levar um ano para debater isso, né? Então, essa dificuldade surgiu, e ainda há questões a serem aperfeiçoadas acerca da reforma. Eu cito 2 aspectos apenas aqui para ilustrar. Primeiro, a questão do trabalho da gestante e da lactante em atividade insalubre. Esse é um problema, porque aqui sim nós estamos trabalhando com a questão da saúde, e não só a saúde da trabalhadora, mas a saúde do feto, no caso da gravidez, do nenê, no caso da lactante. Então é algo que não pode ser flexibilizado, algo que inclusive foi trabalhado na questão da medida provisória, e que com certeza o deputado vai trabalhar agora no projeto de atualização dessa nova legislação. Outro aspecto que me preocupa bastante, embora esse não tenha nada a ver com os trabalhadores, diz respeito à contribuição sindical. Acho problemático demais extinguir a contribuição sindical sem quebrar a unicidade sindical. Por quê? Porque aí o sindicato fica sem fonte de custeio. Ele é empoderado pelo poder negocial, mas ele é enfraquecido no aspecto econômico. E isso é um problema. Por quê? Porque na medida em que o acordo que ele faz abrange todo mundo, quem é sindicalizado e quem não é, qual é o interesse do trabalhador em custear seu sindicato? Em ter o desconto do seu salário para custear o seu sindicato. E isso causa enfraquecimento da entidade sindical e com certeza do seu poder negocial. Então é algo que me preocupa em relação a essa contribuição, é algo já mais difícil de ser trabalhado. O Supremo Tribunal Federal acabou de dizer que foi constitucional a norma trabalhista que suprimiu a contribuição, e os sindicatos vão ter que se reformular, ver a sua fonte de custeio, para que eles possam ter a sua atividade que foi empoderada, que foi fortalecida, mas que precisa haver um método de sustentação. Outro aspecto, deputado, que eu já também lhe destaquei, diz respeito aos danos, os chamados danos morais. Agora o nome é danos extrapatrimoniais. Aliás, a reforma trabalhista foi a primeira a tratar a matéria como danos extrapatrimoniais, que é o nome mais adequado juridicamente, deputado. Os danos morais, o Código Civil fala em dano moral, mas dano moral é só uma modalidade de dano extrapatrimonial. Mas não vou nem entrar nessa questão jurídica. Mas a importância da quantificação dos danos extrapatrimoniais foi muito importante. Por quê? Porque nós não tínhamos critério nenhum para quantificar danos. E não é só na área trabalhista, não. É na área, no Brasil, nós não temos critério. Eu vou contar, deputado, isso eu não vivenciei porque não é da minha área, mas uma situação que eu estudei durante o meu doutorado, que eu trabalhei nesse assunto, quantificação de danos. Aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mãe perdeu 2 filhos nesses tiroteios, enfim. Foram mortos pela polícia, dois filhos dela. E uma outra pessoa, uma outra mulher, perdeu 2 cachorrinhos num transporte desse de avião. Eles ficaram houve despressurização do setor lá da bagagem, e os 2 cachorros morreram durante a viagem. As 2 entraram com uma ação indenizatória e as 2 ganharam. Qual foi o problema? Aquela que perdeu os cachorros ganhou quase o dobro daquela que perdeu os filhos. Por que isso? Porque não tinha critério. Porque não tem critério, o juiz não tem critério nenhum. Eu vou fixar danos extrapatrimoniais com base no quê? Eu acho que é razoável 100 mil. Eu acho que é razoável 10 mil. Não existe critério. Então, a lei trabalhista trouxe critérios, e isso é muito bom. Qual foi o problema? A fixação do salário como elemento de quantificação é perigosa. Por quê?
Porque o salário não mede a dignidade. Eu não valho o quanto eu ganho. Então, se acontecer o mesmo acidente entre o gerente e o seu subordinado, o gerente ganhando 5 vezes mais, teoricamente ele vai receber 5 vezes mais a indenização. E a medida provisória teria já adequado essa situação, colocou um critério objetivo que não diferencia a pessoa pelo salário de que ganha. A medida provisória veio, foi excelente, usou o teto máximo da Previdência, só que caducou a medida provisória. Esse é um problema que vai ter que ser trabalhado e que vai ser trabalhado. A sociedade vai trabalhar para aperfeiçoar essa legislação que foi aprovada e que entrou em vigor em novembro de 2017. Eu só digo a vocês o seguinte: a Justiça vai aplicar essa lei, por mais, e o deputado falou aqui, deputado, eu estou até me excedendo um pouquinho no tempo, mas o deputado falou aqui, disseram que ia tirar as férias, disseram, também hoje dizem, a Justiça do Trabalho não vai aplicar isso aí, não é verdade. O juiz do trabalho, ele tem o compromisso de cumprir a lei e a Constituição da República. O juiz do trabalho não tem que ter convencimento ideológico desse ou daquele. Ele simplesmente tem que avaliar a lei, e ele não aplica a lei só se ela não for constitucional, se ela não observar, porque a lei maior ela manda mais, né? Agora, fora essa situação, mesmo que o juiz não goste daquela lei e ache ela injusta, ele tem que aplicar. É obrigação, é o compromisso que o juiz assume ao assumir a sua função. Então a lei trabalhista, ela vai ser aplicada assim, vai ser adequada, vai ser interpretada, mas ela já está em vigência a partir de 11 de novembro de 2017, e nós já estamos sentindo as primeiras modificações, não apenas nos contratos de trabalho, mas nas decisões proferidas na Justiça do Trabalho. Lembrem-se, e eu encerro com essa observação: a sociedade precisa de igualdade. As relações jurídicas precisam de equilíbrio. Enquanto não houver equilíbrio, as coisas não estão bem e a sociedade não estará bem. Então, mais uma vez, cumprimento o deputado pela iniciativa e pelo trabalho que vai continuar a ser desenvolvido no sentido de modernizar a legislação trabalhista e fazer com que o Brasil seja mais eficiente. Muito obrigado. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce